Durante sessão do plenário do Senado, diversos senadores se manifestaram a respeito da operação feita pela Polícia Federal na residência do ex-presidente Jair Bolsonaro, a mando do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Ao final de seu discurso, o senador Jorge Seife lamentou a espetacularização da investigação contra o ex-presidente, afirmando que a atuação da Polícia Federal neste caso se afasta do tipo de trabalho feito habitualmente pela corporação. Seife foi aparteado pela senadora Damares Alves e pelo senador Márcio Bittar, que também repudiaram a operação e denunciaram sua arbitrariedade. O senador Rodrigo Pacheco, então, impediu uma parte do senador Girão, afirmando que o tempo estaria esgotado. Em seu aparte, a senadora Damares Alves ressaltou a violação de direitos de uma criança, a filha do ex-presidente Laura Bolsonaro. Damares disse: "Nós não só vimos um espetáculo desnecessário, um espetáculo do horror, como o Brasil assistiu a uma das cenas mais tristes quando uma menina de 12 anos foi exposta." A senadora explicou que o Ministério Público se manifestou sobre a operação, posicionando-se contrariamente à busca e apreensão, e foi ignorado pelo ministro Alexandre de Moraes. A ministra alertou ainda que as violações de direitos de crianças vêm se tornando comuns, tendo havido inclusive prisões de crianças entre as prisões em massa ordenadas por Moraes. Ela disse: "Estou vendo nos últimos meses direitos de crianças e adolescentes sendo colocados em xeque por magistrados que precisavam pensar primeiro no superior interesse da criança. No dia 9 de janeiro, aqui em Brasília, crianças foram presas. Quando aquele pessoal saiu lá do acampamento e foi levado para um campo de concentração, crianças foram presas. Os nossos bisnetos vão falar desse capítulo da história e nós vamos nos envergonhar porque crianças foram presas no dia 9 de janeiro. Em seu aparte, o senador Márcio Bittar também enfatizou o fato de que o Ministério Público foi ignorado na decisão de Moraes. Bittar disse: "Veja que o Ministério Público não só não pediu, como orientou que isso não acontecesse. Mesmo assim, o ministro do Supremo Tribunal Federal toma a decisão que tomou e, no caso específico da ex-primeira-dama, nem o ministro Alexandre de Moraes pediu que a Polícia Federal fizesse o que fez, que foi pegar o celular dela sem ter autorização do ministro do Supremo Tribunal Federal." A violação de direitos de crianças e a violação ao sistema acusatório, com o Ministério Público sendo ignorado, já se tornaram comuns no país com a permanência e expansão dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal. Crianças tiveram suas casas invadidas desde 2019 e até mesmo seus equipamentos eletrônicos apreendidos em meio às buscas e apreensões ordenadas sem qualquer indício de crime, que muitas vezes tiravam todos os bens eletrônicos de famílias e privando as crianças até mesmo das aulas remotas durante a pandemia. Crianças foram separadas de seus pais e mães ou de seus avós, afastados da família em prisões políticas ou no exílio. Outras crianças ficaram, na prática, presas com seus pais, que não podiam deixar a casa e não tinham meios de sustento para prover atividades para seus filhos. Algumas crianças viram seu pai perder até mesmo o movimento das pernas devido a um estranho acidente enquanto estava preso por crime de opinião. Outras crianças sofrem com as consequências econômicas dos bloqueios de bens e confiscos a que suas famílias são submetidas, além de reputações promovido pela velha imprensa. Há mais de 4 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz, em segredo de justiça, inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Nesses inquéritos, em uma espécie de parceria com a velha imprensa e com a extrema esquerda, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem
servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. Esses depoimentos, relatórios e reportagens produzidos por pessoas interessadas embasam medidas extremas contra conservadores sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. Atualmente, toda a renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 22 meses, todos os rendimentos de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Presidente, eu tive a oportunidade de conhecer profundamente o trabalho das nossas forças policiais e me refiro diretamente aqui à Polícia Federal, no tempo que eu estive comandando a Secretaria de Aquicultura e Pesca, onde fizemos grupos de trabalho para combater as fraudes do seguro-defeso e tivemos muito êxito. E a Polícia Federal, ela tem um aparato tecnológico, ela tem ferramentas, ela se propõe a fazer um trabalho muito eficiente, sem a espetacularização que foi utilizada ontem. Quero lembrar que a própria PGR já havia se manifestado contra essa investida na casa do presidente Bolsonaro. Nós não colocamos a mão, senhor presidente, e nem seremos lenientes nem irresponsáveis com nenhum tipo de crime, nem mesmo a adulteração de cartão de vacina para viagem, seja lá o que for. Mas, senhor presidente, me causa estranheza que às 6 horas da manhã, um ex-presidente da República, honrado, que nunca teve seu nome envolvido com nenhum tipo de corrupção, que teve seus ministros técnicos honrados, que trabalharam pelo Brasil, o Brasil avançou em 4 anos, o que não avançou nos últimos 20, e ser acordado ele e sua família para apreenderem documentos, sua arma de fogo, que é para sua proteção pessoal, visto que ele é muito visado, um presidente que é acordado, sua esposa, sua filha, para ver cartão de vacina. Senhor presidente, a Polícia Federal, com o aparato que ela tem hoje, ela pode fazer toda essa verificação através da sala de um agente. Pode consultar até as empresas de telefonia para saber onde essas pessoas andaram, se realmente foram vacinadas, se foram a Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, se foram aqui no entorno, no Goiás, fazer ou não vacinação. E, infelizmente, a constatação que nós chegamos, e eu tenho muito mais certezas do que dúvidas, é que esse evento foi realmente para humilhar e colocar o presidente Bolsonaro, mais uma vez na imprensa, como um vilão, como um desrespeitador das regras e das leis, um presidente que, quando viajou para os Estados Unidos, teve que comer pizza na calçada, porque justamente não tinha seu cartão de vacinação.
Então a honrosa Polícia Federal da República Federativa do Brasil está sendo usada como uma ferramenta política para desmerecer e para apequinar o que será impossível deles fazerem o grande trabalho que o presidente Bolsonaro fez pela nossa nação. E... Senador Seif, à parte. Por gentileza, Senador por favor. Seif, eu quero colaborar com o seu pronunciamento, dizendo que ontem nós não só vimos um espetáculo desnecessário, um espetáculo do horror, como o Brasil assistiu uma das cenas mais tristes quando uma menina de 12 anos foi exposta. Quando o Ministério Público disse que não tinha nenhum indício de irregularidade ou de crime do ex-presidente Bolsonaro, o Ministério Público estava preocupado que tinha uma criança naquela casa. E a televisão publica o seguinte, que estavam lá investigando, entre os crimes, os possíveis crimes, corrupção de menores. Quem é uma menor que está corrompida? O senhor não tem ideia, senador Seif, como isso é ruim para aquela menina. Já se decretou uma sentença para aquela menina de 12 anos. Ela está na escola hoje. Como é que os colegas estão vendo? Uma menor corrompida. Aliás, senador Seif, eu estou vendo nos últimos meses direitos de crianças e adolescentes sendo colocados em xeque por magistrados que precisavam pensar primeiro no superior interesse da criança. No dia 9 de janeiro, aqui em Brasília, crianças foram presas. Quando aquele pessoal saiu lá do acampamento e foi levado para um campo de concentração, crianças foram presas. Os nossos bisnetos vão falar desse capítulo da história. E nós vamos nos envergonhar, porque crianças foram presas dia 9 de janeiro. E ontem, uma menina foi exposta de forma indevida. E o Brasil precisa começar a entender que alguns nessa nação, com objetivos que a gente não entendeu ainda, estão inclusive sacrificando crianças. Obrigada, senador. Obrigado, senadora Damares. Senhor presidente, então aqui a minha manifestação, meu repúdio à utilização político-partidária da Polícia Federal para o que no fim realmente era apreender o telefone celular do presidente Bolsonaro, que para mim é um desrespeito, uma desonra, realmente uma desmoralização. E eu tenho certeza que querem pegar o celular dele, já pegaram, para revirar esse celular de cabeça para baixo, celular que sequer tinha senha, nada vão encontrar, mas infelizmente o juiz natural seria o juiz de primeira instância, que o presidente Bolsonaro foi presidente, hoje ele é um cidadão comum e não ocupa nenhum cargo público. Então, o direito do presidente Bolsonaro de responder a juiz de primeira instância, o desrespeito à PGR, a utilização política para verificar um cartão de vacinação que poderia ter sido feita dentro de uma das salas de investigação da Polícia Federal. Então aqui, meu manifesto de repúdio, meu manifesto de indignação, minha solidariedade ao presidente Bolsonaro, à dona Michele Bolsonaro e à sua filha Laura, por, infelizmente, a utilização da nossa polícia de forma espetaculosa, midiática, realmente para colocar o presidente Bolsonaro mais uma vez como um vilão, como uma pessoa que transgride a lei, que não respeita a lei e que é um falsificador de carteira de vacinação. O presidente nunca escondeu a sua posição, muito correta, onde cada cidadão que desejar, com a liberdade. Por favor, senador Márcio. Com a aquiescência e o espírito sempre tolerante do presidente Pacheco, eu quero aqui apenas somar as minhas palavras ao seu pronunciamento, declarar, eu vim ao plenário ontem à tarde, mas passei a tarde inteira fora do Senado, do Congresso Nacional, então eu quero apenas reforçar com a minha palavra solidariedade ao ex-presidente Jair Bolsonaro e à sua esposa Michele Bolsonaro. Veja que o Ministério Público não só não pediu, como orientou que isso não acontecesse. Mesmo assim, o ministro do Supremo Tribunal Federal toma a decisão que tomou, e no caso específico da ex-primeira-dama, nem o ministro Alexandre de Moraes pediu
que a Polícia Federal fizesse o que fez, que foi pegar o celular dela sem ter autorização do ministro do Supremo Tribunal Federal. Portanto, fica aqui a minha solidariedade. Esse tipo de atitude de ontem, ele vai na contramão daqueles que pregavam a paz no governo. Ao contrário, ele se soma a atitudes que mais colocam lenha numa fogueira do que, de fato, aqueles que, de fato, verdadeiramente querem apaziguar os ânimos. Fica aqui a minha solidariedade. E quero dizer, eu sempre me antecipo em algumas coisas. Eu não gosto que ninguém duvide da minha posição. O tempo passa muito rápido. Logo, logo teremos outra eleição. E eu, mesmo representando um estado pequeno, com poucos votos, quero dizer de hoje que estarei com o presidente Bolsonaro, ou se ele não for candidato, com quem ele indicar. Muito obrigado. Obrigado, senador Márcio. Ainda me restam 30 segundos. Senhor presidente, eu creio que a Polícia Federal, com todo o seu aparato, toda sua força, tem muito mais coisas importantes no Brasil para fazer, ir atrás de traficantes, ir atrás de pedófilos, realmente usar a sua força de trabalho para coisas relevantes e não buscar incriminar um presidente da República como o presidente Bolsonaro. Muito obrigado. Eu queria só fazer Obrigado, senador Jorge Seife. Presidente, só uma parte. Não, só um minutinho, senador. Já encerrou o tempo do senador Jorge Seife, já passa a palavra pela ordem a Vossa Excelência. Próximo orador é o senador